paz do Senhor, queridos irmãos. Sou o pastor Samuel Costa, líder da Assembleia de Deus em Parnarama. Nesta oportunidade, eu cumprimento o nosso pastor presidente da SEADEMA, pastor Francisco Raposo. Cumprimentos estes extensivos ao pastor Rosivaldo Cardoso, nosso secretário de Educação Cristã da SEADEMA. Estaremos estudando domingo a nossa lição de número 10, do dia 9 de março, com o tema O pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Verdade prática diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A nossa meditação diária, baseando no Salmo de número 58, versículo 3, traz como a epígrafe: o pecado vem desde a madre e acompanha toda a vida humana. O texto do Salmo diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Queridos, o texto lido nos mostra a condição do homem separado de Deus, mostrando que desde o princípio, desde o Éden, quando o homem voluntariamente pecou contra o Senhor, criou aí então uma separação. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que o pecado separa o homem de Deus. Há como que uma muralha e o homem está separado da presença do seu Criador. Por isso, a condição do homem é terrível, uma vez que a Bíblia nos ensina dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Então, o homem estava sujeito à morte eterna. Era uma condição muito triste, uma condição muito ruim, a condição do homem. O próprio salmista, no Salmo de número 51, ele relata a sua condição também desde o ventre, dizendo que foi gerado em pecado, ou seja, falando do início da vida. Nós aprendemos lá do Gênesis 6, versículo 5, que todo pensamento, intuito do coração do homem era só o mal. Então, a condição do homem era terrível, uma vez que o pecado gera a morte. O homem estava então condenado no pecado à morte eterna, aquela de Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15, onde diz que, o versículo 15, quem não for achado escrito o nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Então, a morte eterna, a segunda morte, era uma situação ruim e o homem não podia fazer nada por si mesmo, como fugir do pecado, por si mesmo encontrar a salvação. Mas também a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus que houve essa porta, essa oportunidade de salvação. O homem está lá na prática do pecado, mas o Senhor abre uma porta de salvação para o homem. Glória a Deus. O apóstolo João diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, e se nós andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, mesmo o homem sendo pecador, mesmo a evidência incontestável de Romanos 5 e 12, quando diz: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Então, esse pecado passou de fato para todos os homens, porque até hoje os homens continuam morrendo,
Mas o Senhor preparou um resgate, e o resgate é Cristo Jesus, quando João afirma que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Para ratificar isso aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo, né, aos Romanos, ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, no princípio, nós observamos que todo homem é pecador, observamos que todos são condenáveis, porque o salário do pecado é a morte. Observamos que o homem por si só não podia fazer absolutamente nada para livrar-se disso, mas veio Jesus Cristo e morreu no Calvário por nós. Então, mesmo o homem sendo pecador, houve uma válvula de escape. E hoje temos esta salvação na pessoa bendita de Jesus. Que Deus nos abençoe, que você tenha um dia especial, crendo que o Senhor o resgatou deste pecado. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo ser com todos, agora e sempre. Amém e amém.